muito forte para mim a palavra crescer. Crescer com resultados. Sabe, eu tenho um filho com 12 anos, ele está bem mais alto do que eu. Todo mundo conhece Levi. Para os novatos, eu tenho 3 filhos. Sou casada com o pastor Ranilson há 20, misericórdia, há 40 anos. Hein, Amanda? Estou perdendo a minha idade. Ontem a gente fazendo as contas de quantos anos Levi tinha, né? Eu disse, não, eu tive Levi com 38 anos. Aí a Amanda ficou contando no jeito, 38, então Patrícia tem 50 e poucos anos. Não pode. Então eu sou casada há 23 anos, graças a Deus. E eu tive Levi depois de 9 anos. E agora ele tem 13 anos. Vocês já fizeram as contas, né? E às vezes eu olho para ele, eu disse, meu Deus, só tem tamanho. Não é? Você não já viu alguém bem grandão e você olha assim e diz, meu Deus, só tem idade, só tem tamanho. Cresceu, mas não tem resultado de acordo com o crescimento. Sabe? E nós precisamos buscar isso, irmãos, nesses dias. Jesus, Ele está tão próximo. Tão próximo. E nós precisamos nos amadurecer para que o nosso crescimento em Deus tenha resultados. Sabe, experiências profundas nele, com Ele, para Ele. Deus vai alcançar as pessoas, Deus vai alcançar a nossa família, os nossos vizinhos, através e por causa do nosso crescimento, dos resultados do crescimento. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 19. Oh, aleluia, Senhor. Tu és fiel, Pai. Aleluia. Aleluia. Atos capítulo 19. Quem encontrou diz amém. Atos 19, versículo 20. Todo mundo encontrou? E a palavra diz assim: a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. A sua versão diz isso? A palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Crescia e prevalecia. Antes que a palavra prevaleça em nós, antes que essa palavra que nós escutamos, que palavra? A palavra de cura, a palavra de libertação, a palavra de prosperidade, a palavra de vida, de ânimo, a palavra que vai te tirar da depressão, da fraqueza espiritual. Antes que essa palavra prevaleça em nossas vidas, ela precisa crescer em nós. Ela precisa dar os resultados do crescimento. Senão, irmãos, as pessoas vão olhar para nós, ou até mesmo nós mesmos vamos olhar para nós e vamos dizer, meu Deus, quanto tempo ouvindo a palavra, mas só tem tamanho, sem resultados. E nós vamos passear um pouquinho aqui em Atos, e nós vamos ver os resultados que essa palavra causou na vida dessas pessoas. Lá em Atos capítulo 2, vocês sabem muito bem, quando o Espírito Santo desceu sobre aquele povo, mais de 100 pessoas estavam naquele lugar, todas reunidas, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor desceu sobre aquelas pessoas e todas ficaram cheias. E depois de terem ficado cheias, você vai ver o resultado em todo Atos. E depois de Atos começa lá, o apóstolo Paulo vai fazendo, vai escrevendo, vai contando, vai trazendo testemunho, vai edificando, vai exortando as pessoas por causa do crescimento da palavra.
Mas existe um começo para isso. E eu creio que a maioria de nós já entramos nesse começo, desse crescimento. Mas a palavra precisa ter esse resultado em nós mesmos. Eu vejo, irmãos, nesse tempo em que a internet tem ajudado tantas pessoas, nós temos acesso a tantas coisas, não é verdade? Se você quiser fazer um curso de teologia, você faz sem sair de casa. Se você quiser fazer uma campanha de libertação, você sai sem sair de casa. Você faz sem sair de casa. Se você quiser participar de uma campanha profética, você faz sem sair de casa. Tem tudo na internet. Mas é um tempo em que as pessoas têm vivido mais para baixo. Pessoas perdidas. Pessoas que chegam para a gente e dizem: eu não sei qual é o meu propósito aqui. Eu não sei para onde eu vou. Eu não sei o que fazer. Minha vida, olha, sem rumo. Patrícia, eu oro, eu estudo a palavra, eu me esforço, mas eu não consigo sair desse estado. Eu não consigo ultrapassar esse estado em que eu vivo. Porque a palavra precisa crescer e trazer resultados para você mesmo. Muitas vezes nós estamos vivendo nos resultados das pessoas, nos alegrando no resultado da vida das outras pessoas. Mas nós precisamos, queridos, trazer resultado para nós mesmos, para que esse crescimento prevaleça poderosamente nas nossas vidas e faça toda a diferença. Precisamos, irmãos, ser a geração em que o avivamento já chegou e fazer a diferença todos os dias. Nós precisamos ter um remédio para nós mesmos. Sabem, nós somos clínicos geral muitas vezes. Nós temos a receita para todo mundo, menos para a gente. Sabemos dar rumo para muita gente. Porque quando a gente vê uma pessoa errando, a gente já, meu Deus do céu, tanto tempo na igreja, fulano tão maduro ainda fala isso. Meu Deus do céu, não era para ser assim. Não. A gente dá... A gente tem a receita, tem um remédio para todo mundo. Mas quando é a nossa vez, ai de mim. Um crescimento sem resultado. Amém? Atos 2:4, a Bíblia diz que eles foram cheios. Atos 2:41, vidas se entregaram a Deus por meio da primeira pregação de Pedro. 3.000 pessoas se converteram. Resultado do crescimento na vida de Pedro. Atos 2:42, perseveraram na doutrina, na comunhão, na doação e nas orações. Crescimento com resultado. Nós precisamos gerar esses resultados dentro de nós. Nós precisamos ser mais velozes. Não precisamos esperar uma imposição de mãos, queridos. Não precisamos esperar o reconhecimento das pessoas. Porque a Bíblia diz que Deus é quem nos vê no secreto. E no secreto Ele vai te recompensar. Não são os homens que vão recompensar o seu crescimento. Porque é no secreto. E Deus vai reconhecer você. E vai recompensar o que você faz no secreto. Irmão, se eu fosse esperar o reconhecimento das pessoas, eu tinha parado lá em 1995. Mas não foram as pessoas que chamou você, querido. Movimento é isso que está dentro de você, essa força, essa palavra. Você é grande, você é capaz, você consegue sair dessa depressão. Busca dentro de você resultados para esse crescimento que já está aí borbulhando. O Espírito Santo já veio sobre você. Você já participou de grandes avivamentos. Você já recebeu imposição de mãos. Você já teve experiências. Mas ninguém me vê, sabe assim, sabe? Aquela oportunidade chave que eu estou precisando. Deus no secreto te recompensa.
Se não há recompensa, eu creio que não teve secreto. E às vezes a recompensa que nós estamos esperando, irmãos, não é a recompensa que Deus quer te dar. Sabe que tudo começa do começo? Mas muitas vezes nós queremos começar do meio para cima. Eu estou falando de mim. Eu já tive muita experiência em que o crescimento estava aqui, mas não tinha resultados. Em que a vontade era de fazer, era de ser, Senhor, eis-me aqui, mas eu não tinha coragem, eu era preguiçosa. Não tinha coragem de ler a palavra. Quando eu era adolescente, a gente gostava muito, lá em Campina Grande tinha esse costume de sentar nas calçadas, assim na frente das casas. Eu acho que eu já contei isso. E a gente gostava de colocar um som com a música ou com uma pregação, e a gente vivia ali. Toda noite a gente fazia isso, saía da igreja e fazia essas coisas. E eu achava que aquilo era o máximo. Eu já achava que estava evangelizando, que já estava ajudando as pessoas, porque eu estava fazendo alguma coisa. Mas não é só isso. Sabe, não viva no resultado das outras pessoas. Procure o seu resultado. Amém? Porque a palavra, ela precisa crescer, prevalecer poderosamente em nossas vidas. E ela não cresce, irmão, simplesmente nesse lugar físico. Eu sei que nós vamos para ter uma igreja bem maior do que essa. Eu tenho certeza absoluta. Isso aqui é pouco para Uberlândia. E eu falo de novo, não são os números, mas é o poder de Deus nessa cidade fazendo a diferença. E seremos uma grande multidão da palavra da fé nessa cidade, amém, queridos? E o crescimento não são nas paredes, não é o crescimento físico que eu estou falando do nosso crescimento individual. Maria, Ângela, Patrícia, Pedro, Antônio. É esse crescimento que tem que haver um resultado, irmãos. Nós precisamos ter um resultado. Você precisa se abastecer o suficiente. Quantos de vocês têm carro ou moto? Levanta a mão. Vocês abastecem uma vez por mês e pronto? Quem consegue abastecer uma vez por mês? E por que na nossa vida, irmãos, a gente abastece de vez em quando? E queremos ter os resultados. Queremos que o carro corra velozmente. Queremos ver os resultados rápido. Mas nós precisamos abastecer. Se a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, eu creio que a palavra é a verdade. Eu creio que a palavra é a verdade. E eu creio quando Jesus falou para Maria, Maria, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Sabe essa situação que você está vivendo hoje, esse estado que você está vivendo hoje, pode mudar. Porque tudo é possível. A culpa nunca está em Deus. Clécio pregou isso domingo passado. O mal não vem de Deus. A dificuldade não vem de Deus. Nós somos frutos do que nós semeamos. Hoje nós vivemos o que nós semeamos a semana passada, o ano passado. Você crê nisso? E por que às vezes a gente diz, é porque Deus não quer? É porque Deus não quis. Não estou falando de coisas que Deus precisa fazer. Eu estou falando de coisas que a gente tem que fazer. O que a gente tem que fazer? Irmão, se a gente precisa mudar alguma coisa em nossas vidas, e as coisas começam de dentro para fora, alguma coisa dentro a gente precisa fazer.
Quanto tempo de oração nós estamos tendo todos os dias? Quanto tempo de leitura da palavra nós estamos dedicando todos os dias? Quantas esmolas nós estamos dando por semana? E o dízimo que você não está trazendo, devendo. Não, Senhor, vai acumulando aí. Quando eu receber aquele dinheiro, eu dou tudo. Irmãos, eu já ouvi isso. Mas não é agora não, faz tempo. Assim, os anos passados o povo não entendia como a gente entende hoje. Quantas vezes nós temos a oportunidade de não reclamar, de não murmurar, de não falar mal das pessoas, e nós não resistimos, porque o crescimento está sem resultados, e a gente vai lá e fala. Mas nós queremos os resultados. Que coisa! Lá no Verbo da Vida as pessoas falam tanto de fé, cadê essa fé? Mas o que nós estamos fazendo? Porque, irmãos, todos os ministros que vêm aqui, nenhum deles falam coisas da cabeça dele. A fé que nós falamos, que nós pregamos, não foi em coisas criadas. Está na Bíblia. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que se você falar com a sua boca e crer no seu coração, tudo vai acontecer. Não são os pregadores que estão falando essas coisas. A palavra está falando essas coisas. Os resultados precisam acontecer. Irmãos, quando Pedro estava naquele barco e que os discípulos viram Jesus e eles tiveram medo, e Pedro perguntou: Senhor, se é você mesmo, me chama até aí, mande que eu vá até você. E Jesus disse: vem. E Pedro foi. Resultado de um crescimento. Ele andou. Ah, mas ele afundou. Mas ele andou. E ele afundou. A Bíblia diz que ele atentou, prestou atenção, deu atenção às coisas naturais, às vozes, ao que ele sentia, ao que ele via. Teve medo. Deixou de focar na palavra de Jesus. E ele afundou. Eu digo a você, foi a palavra de Jesus que não funcionou, ou foi Pedro que deixou de atentar na palavra? Os resultados chegarão quando os nossos olhos estiverem simplesmente focados na palavra. Porque se a palavra, se o que nós cremos não crescer, irmãos, não der resultado, as outras coisas vão crescer. As outras coisas do dia a dia, o que as pessoas dizem sobre nós vai crescer mais do que a palavra. E vai sufocar tudo aquilo que a gente crê, tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente ouviu, tudo aquilo que a gente tem esperança. Eu digo a você, como mãe, temos 3 filhos e nós temos investido dinheiro, tempo, sono para esses 3 filhos. E a minha esperança é que esses meninos cresçam e dê resultado. Veja bem a minha situação natural. Mas imagina a situação de Deus. Deu a vida do filho dele. Eu não sei se vocês já ouviram essa história. Eu não lembro bem quem contou. Não lembro bem. E ele disse o seguinte, que tinha um motorista de um ônibus lotado. E dentro desse ônibus tinha o filho do motorista.
E esse ônibus estava viajando cheio de gente, muita gente. Imagina muita gente dentro desse ônibus, com destino. E de repente, esse ônibus perde o freio, fica descontrolado. E esse motorista, ele não sabe o que fazer. E o filho dele disse o seguinte: pai, eu posso ir na frente do ônibus, eu faço o seguinte, eu pulo, pego alguma coisa, jogo na frente do ônibus e esse ônibus vai parar. E esse motorista disse: mas meu filho, você pode morrer. E o filho disse: papai, mas vale a pena, nós vamos salvar esse ônibus todo, o ônibus todo. Olha a quantidade de pessoas que existe dentro desse ônibus. E esse motorista resolveu sacrificar o filho dele, mas o ônibus todo foi salvo. Você se identifica? Então foi pago um alto preço para que haja um crescimento em nós com resultado. A expectativa de Deus em nós, mesmo sabendo das nossas falhas. Irmãos, eu sei que às vezes a gente olha para dentro de nós mesmos e a gente não vê, não tem expectativa nenhuma em nós mesmos. Ah, Patrícia, eu erro tanto. Sabe, eu já tentei tanto, já me esforcei tanto, mas parece que nada vale a pena. Gente, já foi pago um alto preço por você. Já era o que foi feito por você, é suficiente para você sair do seu lugar e dar resultados. Aleluia! Você está feliz por isso? Sério? Podemos dar resultado. Então a expectativa de Deus em nós é que haja resultados nesse crescimento. Amém? Eu queria que você abrisse em Mateus. Mateus capítulo 13. Todo mundo encontrou? Capítulo 13, versículo 7 diz assim: outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram aquela semente. Sabe, esse crescimento que nós precisamos, ele vem como semente, porque é aquilo que nós ouvimos, é aquilo que nós depositamos dentro de nós mesmos. Então esse crescimento vem, mas a Bíblia diz, comparando a palavra com uma semente aqui em Mateus, Jesus falando, ele diz que uma parte da semente foi lançada entre os espinhos, só que essa semente não teve raiz, ela não pôde crescer, porque aqueles espinhos, aquelas coisas envolveram aquela semente de tal forma que ela não pôde crescer. Muitas vezes estamos assim. Não há um crescimento, não há resultados, porque as coisas de fora têm nos sufocado. Porque nós estamos deixando de olhar para o que é vivo, para o que é real, para o que pode nos socorrer, para o que pode nos salvar. Estamos deixando de olhar para isso e estamos olhando para as circunstâncias, para o que já deveria ter acontecido e ainda não aconteceu. Nós estamos buscando colocar a culpa em alguém. Não, a culpa nunca é nossa, a culpa deve ser de alguém. Nada aconteceu comigo, a culpa é alguma coisa, menos eu. Sabe, eu procuro trazer a responsabilidade para mim mesma, sofre menos. A gente sofre muito menos. Porque a gente põe a culpa para a gente mesma, a gente se resolve, não fica chateado com ninguém, pronto, acabou. Mas quando a gente fica procurando nas outras pessoas e não sei o que, e não vem as respostas das outras pessoas, não vem mudança para a gente, é pior. Amém? Aleluia, glória a Deus. Você está feliz porque você vai cear? Sabe, essa palavra, esse crescimento, ele deve prevalecer sobre o pecado, sobre a dor, sobre a vergonha, sobre o medo, sobre a angústia.
Aleluia, aleluia. Sabe, eu vejo pessoas vitoriosas. Eu não consigo olhar para você e ver você como um fracassado. Eu não consigo olhar para você e te ver como uma pessoa sem futuro. Eu não consigo olhar para vocês e ver que vocês vão parar. É sério. Mas eu consigo olhar para vocês e ver pessoas mais do que vencedoras. Pessoas de sucesso. Pessoas que vão ser pessoas além da margem. Pessoas que terão resultados no seu crescimento. E como disse lá em Atos, crescimentos poderosos. Prevalecendo. Sabe, não um crescimento momentâneo. Não aquele crescimento que você olha e diz só tem tamanho. Mas um crescimento com resultado. Crescia e prevalecia poderosamente a palavra do Senhor naqueles dias. Porque houve uma disposição daquele povo. Pedro não foi mais o mesmo. Olha que diferença daquele Pedro que afundou. Mas quando o Espírito Santo veio sobre ele, foi o primeiro a pregar. E 3.000 pessoas se entregaram ao Senhor. E eles prevaleciam nesse crescimento poderosamente. Aleluia. E esse crescimento veio sobre Paulo e Silas. Outro resultado do crescimento poderoso na vida deles dois. Porque as cadeias não puderam parar aqueles homens. Eu sei que vocês conhecem esse texto. Mas entra desse texto como a sua vida hoje. Eu sei que nós somos afrontados todos os dias a desistirmos dos nossos propósitos, dos nossos alvos, de uma visão, das nossas metas. Somos afrontados a parar, a desacreditar naquela palavra que Deus deu para nós. Na palavra que o Senhor ministra ao nosso coração todos os dias. Somos afrontados a desacreditar na pessoa que está do seu lado. Mas nós precisamos, irmãos, focar as nossas forças na palavra. Se nós entendermos isso de tal forma, nos agarrarmos a essa verdade, de tal forma, eu tenho certeza absoluta, irmãos, que as coisas não vão ficar do mesmo jeito. Aleluia. Aleluia, eu não vou parar. Eu não vou parar. Existe um propósito delegado para a minha vida e eu não vou parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Vai acontecer aquilo que Deus falou que vai acontecer. Mas tem que haver resultados do seu crescimento. Aleluia. E quando nós entendemos esse poder, essa força que está dentro de nós, o ambiente muda, a circunstância muda. Irmãos, eu passei por circunstâncias que a maioria de vocês sabem, meu Deus do céu. Nada foi fácil. Mas eu tenho uma palavra que não larga de mim. Irmãos, a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está em Deus. E eu digo a você, se eu tivesse cedido às ondas, ao vento, às circunstâncias, eu tinha afundado. Mas eu sei para que eu fui chamado. E eu sei que você é resultado desse crescimento.
sou muito grato, Senhor, pela sua vida nesse lugar. E pelo que nós ainda iremos fazer nesse lugar. A multiplicação que está acontecendo no mundo espiritual. Porque as coisas, irmãos, quando vêm, acontecem para nos parar. Sabe qual deve ser a nossa resposta? Vai para frente, vai para cima, seja mais feroz. Se orava 30 minutos, orando 1 hora. Se vinha para a igreja um domingo sim, 8 não, vem todos os domingos. Irmãos, não tem como não mudar. Gente, não tem. Você já parou para pensar? Porque nós somos tentados a não vir para a igreja, a não ler a Bíblia, a não andar em amor, a não dar o dízimo. Por que nós somos tentados? Porque tem resultados nessas coisas, gente. Existe resultado na obediência, na submissão, no amor, na doação, no perdão. Existe resultados nisso. Aleluia. Deseje resultado no crescimento que já tem dentro de você. A palavra que você já ouviu, a palavra que você ouve, ela é poderosa para mudar as nossas vidas. Amém? Você pode ficar de pé?